O sopro sagrado, também conhecido como Ruach em hebraico, é uma das imagens mais poderosas que a Bíblia utiliza para descrever a ação divina sobre o mundo. Desde o início dos tempos, esse sopro representa a força vital de Deus, a essência de tudo o que é vivo e a presença divina que permeia toda a criação. Em Gênesis 2:7, vemos o momento em que Deus forma o homem do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego da vida, tornando-o um ser vivo. Esse ato de soprar vida reflete não apenas a criação física, mas a infusão da própria essência divina no ser humano. É um símbolo profundo da relação íntima entre o Criador e sua criação, onde o homem não é apenas uma criatura feita de matéria, mas um portador do Espírito Divino. Ao longo das Escrituras, o sopro sagrado aparece em diferentes contextos, sempre relacionado à ação transformadora de Deus. No livro de Ezequiel 37, o profeta tem uma visão de um vale cheio de ossos secos, e Deus ordena que Ezequiel profetize para o Espírito, para que sopre sobre aqueles ossos, trazendo-os de volta à vida. Aqui, o sopro de Deus não apenas revive o físico, mas também restaura a esperança, a identidade e o propósito. Esta passagem fala não apenas da ressurreição física, mas de uma renovação espiritual, onde Deus restaura o que foi perdido e dá uma nova vida ao que estava morto. O sopro sagrado, nesse caso, é o poder que reverte o desespero e traz nova perspectiva para o povo de Israel e para todos aqueles que confiam no Senhor. No Novo Testamento, o sopro sagrado é muitas vezes identificado com o Espírito Santo, que é descrito como o Consolador e o Auxiliador enviado por Jesus após sua ascensão. Em João 20:22, Jesus aparece aos seus discípulos após sua ressurreição e sopra sobre eles dizendo: recebam o Espírito Santo. Esse ato não só confere poder aos discípulos para a missão que viria, mas também marca um novo começo, uma renovação espiritual profunda. A partir deste momento, os discípulos não estão mais sozinhos, mas têm dentro de si a presença contínua de Deus, guiando-os, capacitando-os e fortalecendo-os para enfrentar os desafios futuros. O sopro sagrado aqui transcende o físico e se torna a força espiritual que sustenta a missão da igreja. O apóstolo Paulo também explora esse tema em suas cartas, especialmente ao falar sobre a transformação do ser humano pela ação do Espírito Santo. Em 2 Coríntios 3:18, ele escreve que todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor e estamos sendo transformados na sua imagem com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O sopro sagrado, portanto, não é apenas um evento pontual, mas um processo contínuo de renovação, onde o ser humano, guiado pelo Espírito, é constantemente moldado à imagem de Cristo. Isso reflete a dinâmica do sopro sagrado, que não apenas dá vida, mas transforma, purifica e santifica. Além disso, o sopro sagrado é frequentemente associado ao poder criativo e renovador de Deus. O salmista declara em Salmos 104:30: envias o teu Espírito, eles são criados e renovas a face da terra. Esse versículo reflete a ideia de que o Espírito de Deus está envolvido ativamente na manutenção e renovação da criação. Não é apenas o início da vida, mas sua contínua preservação e revitalização. O sopro de Deus é como um ciclo contínuo de renovação, onde tudo que é tocado por ele se torna novo, vivo e cheio de propósito. Isso nos lembra que o Espírito de Deus está sempre em ação, não apenas no início dos tempos, mas também no presente, restaurando, curando e transformando o mundo e as pessoas ao nosso redor. Nos dias de hoje, o sopro sagrado continua sendo uma realidade viva e relevante para todos aqueles que buscam entender o significado profundo da presença de Deus em suas vidas. Em um mundo marcado por crises, ansiedades e incertezas, essa imagem bíblica do sopro divino se torna ainda mais poderosa e transformadora. Vivemos em uma época onde o vazio existencial, a falta de propósito e o distanciamento espiritual afetam muitas pessoas. E é nesse contexto que o sopro sagrado surge como a resposta divina para renovar, restaurar e trazer vida a situações que parecem sem solução. Assim como nos tempos de Ezequiel,
Quando o Vale de Ossos Secos representava o desespero e a perda de identidade do povo de Israel, muitas pessoas hoje se encontram em situações onde o esgotamento emocional, o cansaço espiritual e as incertezas parecem dominar. O sopro sagrado, contudo, continua a agir, trazendo não apenas uma renovação espiritual, mas também a capacidade de ressignificar momentos de dificuldade. Esse sopro que vem de Deus é o mesmo que pode transformar a desesperança em fé, o desânimo em força e a confusão em clareza. Em tempos de pandemia, crises econômicas e tensões sociais, o sopro sagrado simboliza a presença ativa de Deus, que não apenas observa, mas participa diretamente da vida daqueles que se abrem para sua ação transformadora. Nos momentos mais desafiadores, muitos encontram no sopro sagrado o renovo espiritual necessário para continuar, mesmo quando as circunstâncias ao redor parecem insuportáveis. O Espírito Santo, que no Novo Testamento foi derramado sobre os discípulos para capacitá-los a cumprir sua missão, hoje continua a ser o Consolador, aquele que sopra nova vida sobre aqueles que estão sobrecarregados e perdidos. Em João 14, 16 a 17, Jesus promete o Espírito como o Consolador, e essa promessa é tão real hoje quanto foi há 2000 anos. O sopro divino, que antes levantou homens e mulheres para espalhar o Evangelho, hoje continua a levantar aqueles que buscam forças para superar os desafios modernos. Ele oferece sabedoria para decisões difíceis, coragem para enfrentar adversidades e paz em meio ao caos. Além disso, o sopro sagrado também se manifesta na capacidade de promover cura e restauração, tanto física quanto emocional. No contexto atual, onde tantas pessoas lutam contra o medo, a ansiedade e o estresse, o Espírito Santo age como um bálsamo que acalma a alma. O sopro de Deus restaura a mente e o coração daqueles que estão quebrantados, oferecendo uma paz que ultrapassa o entendimento humano, como mencionado em Filipenses 4:7. Essa cura não é apenas individual, mas também coletiva, pois o sopro sagrado pode ser visto nas ações de compaixão, empatia e amor ao próximo que surgem em momentos de crise. Deus sopra sobre seu povo para que eles, cheios de seu espírito, possam ser agentes de transformação no mundo, ajudando uns aos outros a passar por tempestades com mais leveza. A relevância do sopro sagrado no presente também se conecta com a ideia de renovação e restauração da criação. Em um mundo que enfrenta questões ambientais críticas e a degradação dos recursos naturais, a promessa de Salmos 104, 30, onde Deus envia seu Espírito e renova a face da terra, ecoa como uma esperança de que a criação não está abandonada. Assim como o sopro de Deus renova o espírito humano, ele também age na criação, chamando a humanidade para ser cuidadora e responsável por este mundo que ele criou. Este sopro que infunde vida e vitalidade é o mesmo que nos desafia a restaurar, preservar e cuidar da criação divina. Por fim, podemos dizer que o sopro sagrado não é uma realidade distante ou pertencente apenas às páginas da Bíblia, mas sim uma presença viva e ativa em nosso mundo hoje. Ele é o alento que muitos buscam nos momentos de crise, o fôlego de esperança para aqueles que se sentem sem forças, e a fonte de renovação espiritual que transforma vidas. No contexto atual, onde a falta de direção parece ser uma constante, o sopro sagrado oferece não apenas uma renovação espiritual individual, mas também um chamado para uma vida de propósito, alinhada com a vontade de Deus. Seja nas pequenas batalhas diárias ou nos grandes desafios globais, o sopro de Deus continua a agir, transformando, curando e renovando tudo o que toca.